3 investimentos para iniciantes na Bolsa de Valores, com um detalhe. Eu vou te ensinar, além dos 3 investimentos, uma estratégia, ou seja, uma metodologia, uma forma de você investir nesses 3 investimentos para iniciantes, de forma com que você aumente as suas chances de aumentar ainda mais a sua rentabilidade, só pelo fato de você seguir um método para investir e não investir aleatoriamente nesses 3 que eu vou falar aqui, beleza? Então, esse é o grande diferencial desse vídeo e por isso eu já peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Meu nome é Hugo Campanha, muito prazer, beleza? Então vamos lá. Tem vários outros vídeos aí na internet que falam sobre isso também, mas uma grande vantagem, um investimento assim de iniciante para quem quer diminuir o seu risco e investir ao mesmo tempo em várias empresas de uma vez, sem ter que ficar escolhendo uma ou outra empresa, analisando o balanço de uma empresa, fazendo análise de uma empresa ou outra, justamente porque o vídeo é para iniciantes, é você comprar um negócio chamado ETF. ETF. Não se preocupa em entender o que significa essa sigla em inglês, o que vale a pena é você entender o que significa o ETF. O ETF nada mais do que um fundo, ou seja, uma empresa que tem como objetivo investir em várias outras empresas, tá? Ela compra a ação de várias outras empresas com o objetivo de replicar, de simular, de acompanhar algum índice que nós temos no mercado financeiro. Por exemplo, o índice Bovespa, beleza? Então assim, quando você compra um ETF, quando você compra uma ação de um ETF, é como se você estivesse comprando a ação de todas essas empresas que o ETF compra também. Então assim, você é dono de uma empresa e essa empresa é dona de várias outras empresas. É basicamente isso, tá? E aí você reduz os seus riscos, porque você está investindo em várias empresas, então é muito raro que todas essas empresas quebrem de uma vez, que essas empresas tenham prejuízos todas de uma vez, enfim. E até porque já foi provado aí ao longo do tempo que esses ETFs têm conseguido consistentemente alcançar o resultado que eles desejam, que era acompanhar um índice, por exemplo, o índice do Ibovespa, né? Sabe quando você vê no jornal? O Ibovespa subiu 3%, o Ibovespa caiu 2%. Então, tem ETFs, tá? Que compram ações da bolsa, tipo Petrobras, Gerdau e várias outras empresas, tá? Com o objetivo de acompanhar esse índice aí. E saiba você que já foi mais do que comprovado também que a tendência de todos os mercados, de todos os países, é que esse índice, ao longo prazo, ele só aumente, entendeu? Então, se você pegar historicamente aí dos últimos 20, 30, 40, 50 anos ou mais, você vai ver que em praticamente todos os países, com raras exceções, tá? Muito raras exceções, esse índice ele tende só a subir e aumentar, porque a tendência é que os países cresçam, as economias cresçam, as empresas cresçam, as pessoas evoluam e assim por diante, beleza? Então, se você quer investir nesse tipo de empresa, de fundo, o principal deles, ou um dos mais conhecidos, é o que a gente chama de BOVA11, tá? Esse é o nome dele. Então, lá na sua corretora, quando você for entrar lá em ações ou comprar ações, ao invés de comprar uma ação, por exemplo, de uma Petrobras, você digita lá BOVA11 e vai aparecer esse índice. Ele custa aí na média de R$100, ok? E aí você comprando essa ação, na verdade você está comprando a ação dessa empresa, né, BOVA11, que é dona de várias outras empresas na bolsa e cujo objetivo é replicar o índice Bovespa. Então você vai ver que, por exemplo, quando você comprar uma ação dessa, tá? Se o índice Bovespa subir 10%, você vai ver que essa ação ela vai valorizar ali mais ou menos 10%, um pouco menos, um pouco mais, beleza? Se cair, você vai ver que essa ação ela vai cair também proporcionalmente igual, tá? Mas já foi comprovado aí historicamente que o BOVA11 é uma ação que você vai comprar, que a tendência dele é te rentabilizar ou crescer tanto quanto o índice Ibovespa, beleza? Então é uma forma de você investir em uma empresa automaticamente como se você estivesse investindo em várias e diversificando já o seu capital, reduzindo o seu risco de perda, beleza? Mas não é só isso, vamos lá para segunda. A segunda também é um ETF, também é uma empresa, né? Uma ação que você vai comprar de uma empresa que também investe em outras empresas. A diferença é que esse outro ETF, ele investe em empresas fora do Brasil, para replicar um índice financeiro também que é fora do Brasil. Então, ao invés de você ter de analisar empresas fora do Brasil ou ter que abrir conta
conta fora do Brasil ou mandar seu dinheiro para fora, converter em dólar e tudo mais para poder investir, você investe nessa empresa que é aqui do Brasil, que ela cuida desses trâmites todos, ela que manda o dinheiro para fora, enfim, e compra as empresas de fora para replicar um índice lá fora. Então, neste caso aqui, eu estou falando do IVVB11, tá? Então, quando você for comprar uma ação lá, você coloca aí IVVB11, que essa é uma empresa que investe em empresas lá fora para replicar o índice SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, é uma forma de você diversificar o seu dinheiro para um capital exterior, né, para um dinheiro pro dólar neste caso, beleza? Hugo, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que primeiro você vai estar diversificando ainda mais o seu dinheiro, reduzindo os seus riscos de perda, e segundo que você vai estar exposto ao dólar. Então assim, quando o dólar subir, automaticamente o valor que você investiu lá nessas empresas vai subir também, porque embora você invista em real, esse valor em real ele é convertido em dólar por esse fundo, porque ele compra as empresas lá nos Estados Unidos, entendeu? Então vai subir também. Só que quando o dólar descer, esse fundo tende a descer também, beleza? E é por isso que você precisa ter uma estratégia de investimento para que você aumente as suas chances de ganhar dinheiro com esses fundos aqui que eu estou falando para você, ao comprar essas cotas dessas empresas que investem em outras empresas. Mas também já foi comprovado que o IVVB11 ele consegue replicar quase à risca o índice do SP500 nos Estados Unidos, ok? Então a tendência é que isso também sempre cresça ao longo prazo, beleza? Sempre longo prazo, tá? E aí o terceiro e último também é um ETF, também é uma empresa que investe em outras empresas, só que com uma diferença um pouco maior, que é um ETF que investe em empresas de fundos imobiliários, ou seja, empresas que investem em imóveis, que geram rendas através de imóveis, ok? Então existe sim um índice que replica o índice dos fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários são empresas que possuem imóveis e que alugam esses imóveis para gerar renda passiva, beleza? Como se você fosse receber um aluguel, só que ao invés de receber um aluguel de um único imóvel, você compra um fundo imobiliário, você recebe um aluguel de vários imóveis ao mesmo tempo, junto com outros cotistas mais, né? Em alguns casos, milhares de cotistas a mais, tá? Mas é uma forma de você receber aluguel. E aí, tem muitas pessoas que têm dúvidas ao escolher fundos imobiliários, né? Fala, poxa, mas tem fundos imobiliários que são de shoppings, né? Que recebem aluguéis de lojas de shoppings. Tem fundos imobiliários que são logísticos, que recebem aluguel de galpões, que são alugados para as empresas logísticas. E tem fundos imobiliários de laje comercial, de residencial e até de papéis. E às vezes fica confuso escolher um fundo ou outro, saber quando ele está em baixa, quanto está em alta, quanto que rende, se o fundo está passando por problemas ou não. Às vezes é meio confuso. Então o que você pode fazer? Você pode investir num ETF, ou seja, numa empresa que investe em vários fundos imobiliários com o objetivo de replicar esse índice dos fundos imobiliários no Brasil, que tende a seguir aí o crescimento em termos de imóveis no Brasil, que tende a acompanhar a inflação, entendeu? E aí o fundo que você pode investir, ele se chama XFIX11, então é XFIX11, XFIX11, beleza? Ele investe em vários fundos imobiliários para replicar o índice. E aí que vem o segredo, na verdade, né? Você já viu que só de investir em um ETF você já está diversificando seu capital. Se você investir em 3 ETFs, você já está diversificando e muito o seu capital, reduzindo os riscos de perdas. Porém, saiba que por se tratar de mercado financeiro, existe volatilidade, ou seja, existem momentos em que o preço vai estar alto e existir momentos que o preço vai estar baixo, né? Existe aquele sobe e desce, né? Hoje você olha lá, tá R$10, daqui a pouco tá 11, tá 15, depois desce para 5, para 4, e aí você tem aquela sensação que você tá perdendo dinheiro e você nunca sabe qual é o melhor momento de investir ou não, porque você não tem uma estratégia, você simplesmente vai comprando lá e vai deixando e fica com essa ansiedade aí de tô perdendo, tô ganhando, tô perdendo, tô ganhando. Isso é horrível, tá? Então vou te falar qual é a estratégia que eu seguiria para investir somente nesses 3 fundos aí, beleza? O que você vai fazer? Se você já tiver condições de comprar os 3 de uma vez, todos os meses, beleza, melhor ainda. Se você não tiver, fica no vídeo aqui que eu vou te ensinar uma outra forma de você comprar um por mês de cada vez, só que com uma metodologia para aumentar suas chances de rentabilidade, que é o quê? Vamos lá, primeiro, você compra os 3 fundos. Então você vai comprar o BOVA11, você vai comprar o IVVB11 e você vai comprar o XFIX11, beleza? Tudo no mesmo mês.
tá? Você vai gastar aí uns 300, 400 reais mais ou menos, tá? Compra tudo no mesmo mês, beleza. Baixa um aplicativo chamado Gorilla. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? É um aplicativo gratuito, é um aplicativo inclusive desenvolvido em parceria com a B3, então é super confiável, ok? Eu mesmo uso esse aplicativo aqui para acompanhar as minhas ações e tudo mais. Então você vai baixar esse aplicativo, porque esse aplicativo, diferentemente dos outros aplicativos no mercado, ele te mostra lá dos seus investimentos uma métrica chamado percentual TIR, que é taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno é diferente da rentabilidade que você vê em outros aplicativos, que é um cálculo feito por cotização. Depois, se você quiser, eu posso gravar um vídeo sobre isso. Porque o que me interessa, na verdade, como investidor, é saber esse percentual TIR, ou seja, taxa interna de retorno. É saber exatamente quanto é que eu estou perdendo ou ganhando de dinheiro em si nos investimentos que eu tenho. Então, o que você vai fazer mês a mês? No primeiro mês, você vai comprar os 3 fundos, beleza? Porque você vai ter um parâmetro ali, você vai pagar um determinado preço aí em cada um deles, você não sabe se está alto, se está baixo, se está barato, se está em alta, se está em baixo, você não sabe nada disso. Você comprou os 3, tá? E aí, a partir do mês que vem, você já vai começar a ter um parâmetro comparando esses 3 investimentos, qual deles está rendendo mais e qual deles está rendendo menos, beleza? E a vantagem de você fazer essa comparação somente desses 3 é que você sempre vai investir mais naquele que está rendendo menos, tá? Porque significa, em tese, teoricamente, que ele está num período de baixa, ok? Ele está num período que ele está barato, porque normalmente eles oscilam, tá? Vai ter período que ele vai estar em baixa, vai ter período que ele está em alta, e cada um dos 3 vai oscilar de formas diferentes, em períodos diferentes. E você não vai saber quando está em alta ou quando está em baixa, mas a partir do momento que você tem esse comparativo, esses 3, você vai usar o seu comparativo, você vai usar os seus 3 investimentos para comparar os 3 entre si, qual deles você está perdendo mais, né, ou ganhando menos, para que você invista cada vez mais nele. Ou seja, ao invés de acompanhar quando o mercado está em baixo, quando está em alta, você vai acompanhar as suas ações, né, os seus fundos que estão em baixa ou que estão em alta. E aí o que você vai fazer? Você vai comprar sempre na baixa e nunca vender. Ponto. É isso, tá? Porque investimento, quando a gente fala em investimento, a gente fala em longo prazo. Então a intenção não é você vender na alta, não. Não, é você comprar sempre na baixa. Comprar sempre pagando barato. E quanto mais barato você for pagando mensalmente nesses 3 fundos, teoricamente, em tese, matematicamente, você vai aumentar a sua chance de rentabilidade, porque ao longo do tempo eles vão crescendo, ok? E aí como que eu faria isso? No mês seguinte eu aplicaria uma proporção em termos de porcentagem, se você tiver condições financeiras para isso, de 60, 30, 10. 60%, 30% e 10% do seu capital, sempre vendo qual que está rendendo mais para o qual está rendendo menos. Então, aquele que está rendendo menos é onde eu vou aplicar 60% do meu capital naquele mês. O que está em segundo lugar, eu vou aplicar 30% do capital. E aquele que eu tô mais ganhando, que tá tendo uma rentabilidade maior, ou seja, aquele que tá em alta, eu vou investir só 10% nele, tá? E aí você faz isso mês a mês e você vai ver que depois de algum período aí de 2, 3, 4, 6 meses ou mais, você vai revertendo esses papéis aí. Aquele que estava ganhando menos vai passar a ser aquele que está em alta. E aquele que estava em alta vai ser aquele que vai estar em baixa em um determinado momento. E aí você vai investir nele quando ele estiver em baixa, entendeu? É uma matemática bem simples, bem óbvia, assim. Eu espero que eu tenha sido claro na hora de transmitir isso para você. Mas basicamente é isso que você vai fazer mês a mês, se você tiver condições de fazer essa separação de 60, 30, 10, tá? Agora, se você não tem, se você está começando ainda com pouco capital, com pouco recurso, então eu te indico a comprar sempre aquele que você está perdendo mais. Então neste mês você vai olhar, poxa, qual dos 3 é o que está embaixo na minha carteira? Eu só tenho condições de comprar um, então é ele que você vai comprar. No mês seguinte você vai fazer a mesma coisa, vai ser ele que você vai comprar, com uma regra a mais, na verdade, é que você nunca, jamais vai deixar com que qualquer um deles ultrapasse 45% do valor que você tem aplicado, ok? Porque pode ser que você invista nele no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto mês, e aí chega um momento que ele começa a representar 45% do que você tem aplicado, aí começa a ficar perigoso. Então, se isso acontecer, você, ao invés de aplicar nele novamente, você vai aplicar naquele segundo pior da sua carteira, né? Naquele segundo que está mais em baixa, e vai aplicar nele sucessivamente, mês
a mês e vai fazendo essa jogada aí, nunca deixando com que ultrapasse 45% da tua carteira. Então, no primeiro que tá perdendo mais, até chegar a 45%, depois no segundo também até nenhum deles chegar a 45% e depois no terceiro. Mas até lá você vai ver que a carteira ela já vai se movimentar, né, para lá e para cá, e você vai sempre aproveitar os momentos de baixa, beleza? Baixa da tua carteira, né? Tá? E assim você aumenta a rentabilidade. Espero que tenha sido útil e claro para você a minha forma de me expressar. Se foi, coloca aqui nos comentários, curte esse vídeo aqui, isso ajuda demais o canal a crescer e ajuda demais a me incentivar a compartilhar esse conhecimento aí de investimento que eu tenho na prática, né? Com essa visão simples, minimalista, com alto rendimento que eu tenho na minha carteira e estou compartilhando aí com vocês aqui no YouTube nesses últimos tempos, tá? Se você quiser conhecer mais sobre mim, também vou deixar o link do meu blog aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!